Glória a Deus, aleluia. Toda a honra, toda a glória pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então vamos começar com esse tema, dar continuidade, né, mano? Esse tema maravilhoso de papéis, falando sobre o papel hoje da mulher de auxiliadora, né, apoiadora do seu esposo. Quero deixar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, antes de a gente entrar nesse tema aqui, quero dizer para você, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu cônjuge em nome de Jesus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que você tem passado aí dentro da sua casa, do seu lar, mas a palavra essa tarde é essa: não desista da sua família. A família é tão importante para Deus que Deus ele inicia Gênesis nos seus primeiros capítulos falando o quê? De família. Ali ele cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, né? E ali cria o quê? A primeira família. A família é tão importante para Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que a primeira instituição que Deus criou foi o quê? Foi a família. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Amanda, a palavra do Senhor diz assim: e deixará o homem pai e mãe, iniciar sua mulher, e ambos tornarão o quê? Uma só carne. A família é tão importante para Deus, meus amados, que Deus inicia o Novo Testamento, o primeiro livro ali, o livro de Mateus, no seu primeiro capítulo, Amanda, falando o quê? De família. Ali nós vemos o nascimento do pequeno Jesus, Maria, José, e ali nós vemos Deus agindo poderosamente, sobrenatural, né, sobre a vida de Jesus. A família é tão importante para Deus que Deus, Amanda, Jesus inicia os seus sinais, aí no livro de João, capítulo 2, Jesus inicia os seus sinais, inicia os seus milagres, aonde? Na família, nas bodas de Canaã, aonde Jesus transforma o quê? Água em vinho. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E o mesmo Deus que transformou água em vinho, ele continua sendo o mesmo. Ali em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que transformou água em vinho 2000 anos atrás, lá nas bodas de Canaã, ele pode transformar o seu casamento, pode transformar o seu cônjuge, pode transformar seus filhos em bênção em nome de Jesus. Ele continua sendo o mesmo Deus, Amanda, que abriu o Mar Vermelho para que o Israel passasse a seco. Ele continua sendo o mesmo Deus, Amanda, que fez o sol parar para que Josué, juntamente com Israel, vencesse os seus inimigos, Amanda. Ele continua sendo o mesmo. Ele pode transformar o pecador em bênção, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Talvez você hoje, nos últimos dias, tenha pensado até jogar a toalha, jogar tudo para o alto, abandonar tudo, em nome de Jesus. Não, persevere, em nome de Jesus. Temos vários, né, Amanda, vários testemunhos, que eu e minha esposa, a gente já fazem 12 anos que trabalhamos com casais. Nós temos vários testemunhos de que, Amanda, que o juiz assinou, né, assinou o divórcio, mas a última palavra, Amanda, é do Senhor. O juiz assinou o divórcio, mas hoje nós podemos dizer que esse casal está junto para a honra e glória do Senhor. Então, em nome de Jesus, você só tem que o quê? Permanecer. Tenha fé. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Quem tem fé, né, ele é o que? Alcança seu milagre. Então, em nome de Jesus, creia, tenha fé, continua, pai, orando, continua, mãe, intercedendo pelos seus filhos. Enquanto você está aí de joelho, dobrado, Deus está guardando o teu cônjuge. Enquanto você, irmã, irmão, está de joelho dobrado, Deus está guardando os teus filhos em nome de Jesus. Amém? Então vamos entrar mais nessa ferramenta, entrar mais nesse tema maravilhoso que é papéis, e vamos para o tópico de hoje, para o papel que é da mulher,
A mulher o quê? Ela foi criada, né, para ser o quê? Auxiliadora, apoiadora do seu esposo, da sua família, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2:18: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então, o Senhor disse que não era bom que o homem esteja só. É engraçado que a gente vê isso só na questão do homem, né? Por quê? Porque a mulher, né, como Deus já deixou aqui, a mulher, ela é a ajudadora do seu esposo. Deus deixou isso para a mulher e não para o homem ser ajudadora da mulher, né? Então, a questão de ser ajudadora, auxiliadora, ela é uma parceira, tá? E a mulher que ela é a parceira do seu esposo, ela vai ser submissa, tá certo? Lá em Efésios 5:22 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Eu vou falar sobre esse texto um pouquinho para frente, tá? Então, a mulher que é auxiliadora, a mulher que é ajudadora, que é submissa, ela é uma mulher sábia. Verdade. Interessante aqui, né, que esse texto que a Amanda leu aqui, né, Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala aqui, né, e disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja idônea diante dele. O detalhe, Amanda, que quando Deus, a Bíblia fala aqui em Gênesis que Deus criou, né, durante 6 dias, né, ele criou todas as coisas, né, e por 7 vezes Deus, quando foi criando, né, criou os céus, até os animais, criou todas as coisas. Ele foi dizendo, né, primeiro dia, depois da criação, e disse Deus que é bom. No segundo, e disse Deus que é bom. No terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e disse Deus que era bom. E quando Deus criou o homem, né, e a mulher, Deus disse: é muito bom. E o detalhe, que toda a criação ele foi dizendo o quê? Que é bom. Mas chegou agora no momento em que o homem se sentiu só na criação, foi a primeira vez que Deus disse: não é bom. Por 7 vezes ele disse o quê? É bom a criação. Mas teve uma vez que Deus disse o quê? Que não é bom. Não é bom o quê? Que o homem fique só. Ou seja, né, falei uma adjuntora que seja idônea para ele, diante dele. Então é maravilhoso o nosso Deus, né? Temos que entender, meus amados, que Deus ele fez o homem e a mulher, Amanda, não para competir um com o outro. Ficar aqui, ó, um puxando a corda aqui, competindo, né, que nem um cabo de guerra, né, Amanda? A gente é criança, brincava muito de cabo de guerra, né? Então, ele fez o homem e a mulher não para ficar competindo um ao outro, mas ele fez o homem e a mulher para quê? Para ajudar um ao outro, o quê? Nas suas dificuldades. Ou seja, na minha qualidade, eu auxilio a minha esposa o quê? Na dificuldade dela. Agora, na qualidade da minha esposa, ela auxilia nas minhas dificuldades. E lembre sempre disso, meus irmãos e minhas irmãs, que na visão de Deus, Amanda, o homem e a mulher, o quê? São iguais, porém com papéis diferentes. Amém? Provérbios 14. 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas mãos. Então a palavra de Deus diz, né? A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. Então toda mulher sábia, ela vai ser submissa ao seu esposo. A mulher sábia, ela vai ser ajudadora, ela vai ser a apoiadora, tá? Mas a mulher louca, tá? A mulher tola, ela não vai ser submissa. Porque já fala, a mulher tola, ela vai querer ser a feminista, né, da sua família. Então, a palavra nos orienta, a palavra nos ensina, a palavra ensina a mulher a ser submissa. A gente vai ver aqui os textos bíblicos
o que fala mais sobre essa questão de submissão. Sim, lembrando que, claro, o primeiro momento que a mulher ouve essa palavra submissão, cria até um repúdio, né? Você submissa, porque na verdade, Amanda, a sociedade, né, principalmente a gente vê a mídia aberta, ela distorce essa questão quando fala que a mulher tem que ser submissa. Que a palavra de Deus ensina isso, mas mulher ser submissa à palavra de Deus não é ser tapete, não é ser escrava, não é isso. Infelizmente, a mídia aberta ela distorce, né? Quando Deus fala, Amanda, que a mulher tem que ser submissa, né? Ela tem o quê? A mesma missão do marido. Então, submissão. Então, tracinho missão. Ou seja, a mulher tem a mesma missão do seu marido. Aonde que ela vai o quê? Ser submissa é o que a gente está falando aqui essa tarde. Ela é o quê? Ser auxiliadora, ser apoiadora do seu marido. Porque o homem e a mulher, como eu falei aqui, não foram feitos para quê? Para ficar competindo um com o outro ou um ficar na frente, o outro atrás. Não, eles foram feitos o quê? Para caminhar juntos, né? Um do lado do outro, um apoiando o outro dentro do propósito de Deus. Então, ser submissa é isso. Não é ser tapete, não é ser escrava, mas é ser o quê? Auxiliadora, apoiadora do seu esposo em toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Então, a mulher apoiadora, a mulher submissa, ela é ajudadora, né? Então, são quantas qualidades aí na questão da mulher ser submissa? A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos ao seu marido. Então, voltando aqui no versículo 22, a questão da sujeição, né? A questão, sujeição parece uma palavra forte, mas não tem esse sentido, tá? O sentido é de ser ajudadora. É porque tem muitos machistas, né? Que acham que a mulher ela tem que ser assim, sujeita, né? Como o Júnior disse, né? Tem que ser um tapete do homem. Não, de jeito nenhum, tá? Então, a mulher, quando fala de sujeitar aqui, a gente pega essa palavra lá nesse texto, lá no grego, quer dizer que ela obedece, tá? E é tão tremendo aqui quando você pega esse versículo e fala assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Da mesma forma que ela obedece ao Senhor, ela obedece o seu esposo. Tá entendendo? Então tá falando aqui de obediência. Sim. Tá? Ou seja, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, tá? Então, ela obedece tanto ao Senhor, a mulher submissa, ela obedece tanto ao Senhor como ao seu marido. O interessante que a Amanda está falando aqui é o papel que Deus deu para a mulher, né? Ser auxiliadora do homem. Mas olha o papel que Deus deu para o homem. Que o homem ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, e a si mesmo se entregou por... Sim, nós sabemos que Jesus o quê? Ele se doou por inteiro, até morreu morte de cruz. O quê? Pela igreja. Então, você mulher que está achando que é difícil, né? Esse papel que Deus deu para a mulher de ser auxiliadora, apoiadora, né, do seu marido, mas olha só a responsabilidade que Deus deu para o homem, Amanda. Amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então só para vocês verem aí, mulheres, que, né, eu sei que não é fácil, né, amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque, né, Jesus é Jesus, né,
A gente, claro, é a nossa referência. Eu também sei que não é fácil ser auxiliadora, ser apoiadora, mas são papéis distintos, mas eu sei que ambos são difíceis, mas não é fácil o que Deus também deixou para o homem. Então, só para vocês saberem aí que, para dar uma equilibrada aí, que o papel da mulher é difícil, mas também do homem é difícil também, amém? Aí você me fala assim, irmã Amanda, como que eu vou ser submissa do meu marido se ele é um marido difícil? Se ele é um marido egoísta? Se ele é um marido, né? Oração, irmã, oração, tudo é oração. E aí, a questão aqui da obediência, da submissão, que nos leva à obediência, para existir essa obediência, como eu disse, a gente precisa meditar nas Escrituras, né? A palavra de Deus diz, no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, tá? Então, quando a gente estuda a palavra, a gente guarda a palavra, né? Fica mais fácil a gente obedecer, quando há temor de Deus, quando há temor. E eu estava estudando em casa e essa questão da obediência, estava pensando, ela fica mais fácil, sabe quando? Quando existe conversa entre o marido e a esposa. E nessa conversa se chega no acordo, tá? Porque o marido pede uma coisa para a esposa não quer fazer mais. A conversa, tá? Tudo a gente chega num acordo com a conversa. E Amós 3:3 diz, andarão os dois juntos se não estiverem em acordo. Então, os dois, uma só carne. Então, quando a conversa, quando há o diálogo, tudo melhora na nossa vida, junto com a oração, com o propósito. E como é importante o diálogo no casamento, tá? Cada um expõe os seus pensamentos, né? Suas ideias. E existindo o acordo entre o casal, haverá obediência, tá? E é assim que a mulher vai ser sujeita ao seu esposo, vai ser sua auxiliadora, vai ser submissa. E não é com a imposição do marido, não. É com o diálogo que se consegue. É tudo com diálogo. Junto à oração, à obediência à palavra. A gente consegue tudo, em nome de Jesus. E um dos pilares do casamento, né, Amanda, é o diálogo. O diálogo. Né? Tem que haver diálogo. Você, homem, que é o sacerdote do lar, como a Bíblia nos ensina aqui, Jesus é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Tem situações para ser resolvidas. Você precisa o quê? Sentar com a sua esposa. Às vezes você que vai ter que tomar a iniciativa, sentar com seu esposo, precisamos conversar sobre a situação, ou entre vocês, ou a questão dos filhos. Mas uma coisa vocês não podem deixar de fazer. Mais para frente eu converso sobre aquilo, né? E vai deixando. E seu cônjuge não está sabendo o que está acontecendo. Pronto. Isso daí, Amanda, são brechas que o homem e a mulher vai deixando, a qual, no seu casamento, a qual o inimigo o quê? Usa essas brechas para poder entrar e o quê? Ceifar. Então, em nome de Jesus, não deixe para o dia de amanhã, não deixe para daqui uma semana, um mês, resolver aquilo que precisa ser resolvido para ontem. Porque você sentando e conversando, você vai o quê? Vai deixar de ter muitos problemas, né, Amanda? Lá da frente. E como a Amanda falou aqui, Amós 3:3 fala, como andarão dois juntos se não houver acordo? É claro, Amanda, que tem momentos que o homem vai ter que ceder para que haja acordo. Sim. E vai ter momentos que a mulher vai ter que ceder para que haja acordo. E vai ter momentos que os dois vai ter que ceder para que haja acordo. Mas o importante é o quê? É haver acordo para o quê? Para que possa caminhar junto. Então, em nome de Jesus, homem, em nome de Jesus, mulher, se tem algo, você, esposa, que precisa conversar com o seu cônjuge, em nome de Jesus, primeiro você ora, e Deus com certeza já vai, né, Amanda, preparar o coração do seu cônjuge, para que quando você sentar para conversar, né, como Deus já preparou o coração seu, o coração dele, ou dela, Deus vai te dar sabedoria, homem e mulher, para quê? Para que você converse, né, coloque a situação, vai entrar em acordo e vida que segue.
Em nome de Jesus, isso é muito importante, porque a comunicação é um dos pilares para que o relacionamento, Amanda, se mantenha de pé. Muitos casamentos hoje, irmãos e irmãs, estão em pé de guerra, sabe por quê? Porque não há diálogo, não há conversa. Ele fica com medo de falar, ela fica com medo de falar, mas isso daí a gente sabe que é a estratégia o quê? Do inimigo. Ah, vai empurrando, é o chamado empurrando com a barriga. Claro, lá na frente, Amanda, vai estourar. Vai estourar, por quê? Porque a situação chega uma hora que nem é uma bola de neve, né? Ela vai aumentando, igual encher um copo d'água. Chega uma hora que o último pingo vai o quê? Transbordar. Então, em nome de Jesus, peça direção a Deus, senta, né? Conversa e tenho certeza que os dois vão entrar em acordo e o nome do Senhor vai ser glorificado para a honra e glória do Senhor. Versículo 23, continuando aqui sobre os deveres domésticos. Porque o marido é a cabeça da mulher. Quando a mulher, ela entende isso, fica mais fácil. Por isso que eu disse aqui, quando a gente estuda a palavra, lê a palavra todos os dias, a palavra vai entrando no coração, vai transformando, vai tirando o coração de pedra, vai colocando o coração de carne. E quando eu entendo isso, que o marido é a cabeça da mulher, como eu disse, fica mais fácil ser submissa, auxiliadora, ajudadora, tá? Como também Cristo é a cabeça da igreja. A gente sabe que Cristo, né, é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Agora o versículo aqui 24 fala assim, ó. E de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né, que todos nós sabemos, nós obedecemos a palavra, né, a igreja obedece a palavra, os mandamentos, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, da mesma forma como a igreja é sujeita a Cristo, a sua palavra. Nós, mulheres, precisamos ser sujeitas ao esposo, tá? Obedecer aos mandamentos, né? Quando a gente obedece os mandamentos, é aquilo. Os 10 mandamentos se resumiram em 2, né, Júnior? Sim. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, que a gente pega os 4 primeiros mandamentos, lá de Êxodo 20. E depois, o segundo maior mandamento, que é amar ao próximo, pega os outros 6. E Jesus resumiu. Então, quando a gente obedece os mandamentos, a gente obedece a palavra. E quando a palavra diz que eu tenho que ser sujeita ao meu marido, eu estou obedecendo a palavra. Eu estou obedecendo o mandamento. E isso é muito importante, né? Lá no livro de Samuel, né? Deus disse através de Samuel, né? Samuel, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Como diz lá em Provérbio, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. Em nome de Jesus, mulher, seja sábia. Por mais que o mundo, né, tá dizendo, né, é para você, não, né, as coisas mudaram, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. A palavra do Senhor aqui, ó, né, continua a mesma. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A palavra não mudou. Por mais que o homem, a mulher, a sociedade muda, mas a palavra continua a mesma. Então, em nome de Jesus, mulher, seja sábia. Lá no livro de João, Jesus diz que muito prefere a glória dos homens e poucos, Amanda, preferem o que? A glória de Deus. Infelizmente, né, muitos homens e muitas mulheres estão preferindo o que? A glória do que? Dos homens. Né? Prefere agradar aos homens do que agradar a Deus. Mas então, em nome de Jesus, possamos ficar entre os poucos, ou seja, aquele que está o quê? Preocupado em obedecer o quê? A Deus. E a partir do momento que a gente obedece a palavra, mulher, você está sendo o quê? Sábia. Você está agradando o seu Deus. E você agradando o seu Deus, tem certeza que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, continua preocupado em o quê? Obedecer a Deus e não aos homens. Amém. Outro texto aqui que fala dos deveres das mulheres e dos maridos, mas nós estamos aqui falando das mulheres. Primeira epístola de Pedro,
capítulo 3, versículo 1 diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Forte, hein? Então, mulheres, sede sujeitas. Tá repetindo aqui de novo o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse em Efésios. Também ele falou em Coríntios, tá? Eu citei esses dias esse texto, daqui a pouco eu vou citar ele. Então, a questão aqui de ser sujeita, né, é ser obediente, tá? Ser obediente, que nós já vimos. Então, mulheres, sede sujeitas, seja obediente ao vosso próprio marido. Olha só que interessante. Para que também, se o seu esposo não é cristão, tá? Se algum não obedece à palavra, essa é a questão, tá? Ele não obedece à palavra, ele não é cristão, tá? Pelo procedimento, ou seja, pelo o seu modo de agir, com as suas atitudes, seja ganho sem palavra. Então, você vai ganhar o seu esposo com as suas atitudes. Olha só o que diz 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido descrente, o marido descrente, o que está falando aqui, de Pedro, o apóstolo Pedro falando. O marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam mundos, mas agora são santos. Então, a mulher cristã, ela vai ganhar o marido que não é crente através do seu procedimento, verdade, através das suas atitudes. Lembra de 1 Coríntios 13 que fala do amor? O amor sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A mulher crente, ela tem que ficar firme nisso. Suportar um marido que não é crente, que não obedece à palavra, que é egoísta, que só pensa nele. A mulher precisa de muita oração, muito jejum para poder suportar um marido desse, né? Principalmente que não obedece à palavra. E Deus, ele dá graça a essa mulher. Eu acredito que, como diz a palavra, né, que o Senhor, ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, ele vai estar atento à oração dessa mulher, porque ele quer que esse marido seja salvo, tá? Então, pelo procedimento, aleluia, pelo procedimento, você vai ganhar o seu esposo, como diz aqui a palavra. Sim, tem uma frase que diz assim, né, Amanda, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Vou repetir. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Você, mulher, vai ganhar, né, o seu esposo, como é uma orientação, né, Amanda, da Bíblia. Ou seja, não é falando, mas o que? Através das suas atitudes. Porque palavras não quer dizer nada, mas atitudes sim. Vou dar um exemplo. As pessoas falam, eu amo meu filho, eu amo meu cônjuge. Falar não quer dizer nada, né? Mas o que? As atitudes que dizem, Amanda, se a pessoa ama ou não. Um exemplo perfeito é o Senhor Jesus. Você pode ler a Bíblia inteira, Amanda. Nenhum momento você vai encontrar Jesus falando, eu amo alguém. Isso aqui é muito interessante. Você nunca vai encontrar Jesus falando, eu amo Pedro, eu amo Cicrano, fulana, eu amo a igreja, eu amo a Deus, não. Por quê? Porque Jesus, ele demonstrou seu amor, Amanda, não falando, mas sim o quê? Através das suas atitudes. Ele demonstrou seu amor como? Morrendo por mim e por você o quê? Na cruz. É através do quê? Das atitudes. Então, em nome de Jesus, minha irmã e meu irmão, você também pode estar passando por essa situação, né, varão? Que você é cristão aí na sua casa, mas sua esposa ainda não é.
Então, em nome de Jesus, não é no muito falar que você vai ganhar a sua esposa. É o que? Também o que? Através das suas atitudes. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, peça sabedoria a Deus, que através das suas atitudes, mulher, e no tempo de Deus, ele vai ver, ela vai ver que Deus está na sua vida e você, através, né, das suas atitudes, você vai ganhar seu cônjuge para a honra e glória do Senhor, vai ganhar sua família. O Júnior estava falando aqui, eu lembrei da atitude de Jesus com seus discípulos, que ele lavou os pés, né? Então. Mostrando amor, mostrando que ele, apesar de Senhor, ele era servo, né? E nós, como cristãos, nós temos que ser servos, né? A palavra, a gente citou tanto o texto de Filipenses 2:4, que a gente tem que considerar as pessoas superiores a nós. Então, se eu sou submissa ao meu marido, o meu marido é superior a mim, né? Eu posso ganhar 10 mil a mais que ele vai continuar sendo superior a mim, tá? O texto aqui continua dizendo, em Pedro 3:2, considerando a vossa vida casta em temor. Ou seja, a mulher, né, nessa situação, ela precisa vigiar. Esse considerando aqui é a vigilância, tá? A mulher precisa estar em vigilância. Uma vida casta é uma vida santa, tá? E tendo temor a Deus. Então, a mulher que passa por essa situação quando o marido não é cristão, é difícil, né? A gente sabe que não é fácil. Já quando o marido é crente, quando os dois são crentes, tem as brigas, nenhuma família é perfeita, nenhum casal é perfeito. É verdade. A gente briga, a gente quebra o pau, mas daqui a pouco a gente está conversando, a gente está rindo. Por quê? Porque precisa haver a conversa, né? E a mulher que está nessa situação quando o marido não é cristão e vice-versa, né? E vice-versa. Precisa haver muito amor, muita oração para que esse homem ou essa mulher que não é cristão seja alcançado com as suas atitudes. Amém, Júnior? Amém. E Deus, Ele deu esse papel importantíssimo para a mulher de o quê? Ser o quê? Né? Auxiliadora, apoiadora, né, do seu cônjuge, né, de toda a sua família. E o interessante, Amanda, é que lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo disse, né, levar cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Vou repetir. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levar cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar cargas um dos outros? É você ajudar um ao outro, o quê? Na sua dificuldade, no seu problema. Você, mulher, você está vendo que o seu esposo está com dificuldade, está com problema? Em nome de Jesus, ajuda ele, ajuda ela. Você está vendo que seus filhos estão com problema, com dificuldade? Ajuda ele, ajuda ela. Em nome de Jesus, mulher, você deve ser o quê? A corda aí na sua casa que vai fazer o quê? Levantar, puxar o seu esposo, os seus filhos para cima. Em nome de Jesus. Você é essa corda o quê? Que vai levantar o seu cônjuge, seu esposo, vai levantar Amém. Os seus filhos em nome de Jesus. Por mais que você, né, muitas das vezes, mulher, não é valorizada aí na sua casa, né, pelos seus filhos, pelo seu esposo, mas permaneça fiel a Deus, permaneça o quê? Fiel à palavra de Deus, ou seja, faz a sua parte. Que você, mulher, fazendo a sua parte, Deus, Ele vai fazer a dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra, seja fiel a seu esposo. Por mais que muitas das vezes, né, Amanda, né, o esposo é ignorante, ou os filhos é ignorante, né, mas Deus, Ele está vendo todas as coisas. A Bíblia diz, Amanda, que aquele que se humilha, Deus o quê?
exalta. Por mais que você possa, mulher, está sendo humilhada aí na sua casa. Mas Deus, Ele está vendo todas as coisas. Quantas vezes você tem chorado aí no seu quarto sozinho, que só você e Deus sabe. Mas em nome de Jesus, uma lágrima é uma frase para Deus. Quantas das vezes, né, você está chorando aí que é só lágrimas, mas Deus está colhendo cada uma delas. E Deus conhece o desejo do teu coração, mulher. Mas permaneça firme, que no tempo de Deus, ele entra com providência e o nome dele é glorificado e Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz, no Salmo 50, 15, fala assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, como o Júnior disse, Deus, Ele conhece a sua situação, Ele está vendo a sua vida. Não desista, aquilo que o Júnior disse no início, não desista do seu esposo, por mais que seja difícil, né? A minha avó, ela sempre fala assim: aquele que come a carne rói o osso, é até o final. É até o final. Isso é coisa de antigo. Por que antigamente não tinha tanto divórcio? Porque era a palavra que era dada. A mulher podia sofrer, podia ser o que for, mas ela não largava do seu esposo. Por que mudou? A Bíblia continua sendo a mesma. E eu gosto sempre de citar essa parábola do juiz, da parábola da viúva persistente, de que diz assim, ó: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E essa mulher, ela conta um testemunho tremendo, porque ela não desistiu da sua causa. Ela ficou importunando o juiz até conseguir. O que o Senhor, Ele quer que nós... O que Ele nos ensina nessa palavra é que nós que a gente venha a ser persistente na oração. Tá? Você colocar assim: Deus, o Senhor está vendo, olha a minha situação, está difícil, olha esse homem, tem misericórdia da minha vida. E Deus, minha irmã, Ele está atento à sua oração, tá? E como eu disse, o Senhor, Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando a gente ora por salvação, o Júnior aqui é testemunha. É verdade. Ele é testemunha. Quantos tempo a gente orando para que eles fosse salvo, ele está aqui, para testemunho e glória do Senhor. Louvado então a palavra de Deus diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Não desista do seu marido, por mais que difícil que ele seja. Não desista, não desista. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus direcionamento, peça a Deus estratégia. E tudo isso que eu estou te falando aqui, Ele vai te dar. Ele vai te ensinar a lidar com seu esposo. Em tudo. Mas tudo depende da oração. Tudo depende da oração. Como essa parábola que nos ensina a persistência. Não desista. Persista em oração. E Deus vai te dar vitória. Como eu citei aqui o Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia. É tremendo. Invoca-me no dia da angústia. Tá? Aí na sua luta. Peça ao Senhor ajuda. Peça a Ele, ora a Ele. E eu te livrarei. Tá? Eu te livrarei. É a palavra do Senhor. Eu te livrarei. Aleluia, é a palavra do Senhor. Creia. Creia. A fé vem pelo ouvir a palavra. Creia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Ou seja, você vai contar o testemunho. Em nome de Jesus. Da mudança que Deus fez na vida do seu marido, na sua casa. E esse ditado que a Amanda disse aqui, né? Quem come, que a avó dela sempre diz, né? Tem mais de 90 anos, né? Uma benção. Quem come a carne rói o osso. Aí, sabe o que Deus me fez lembrar, Amanda? Dos votos. Toda pessoa, homem e mulher que casou, fez votos. Você lembra dos seus votos? Você que é casado? Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na fartura ou na pobreza, né? Na riqueza ou na pobreza. Ou seja... até que a morte nos separe. O que a gente vê muito hoje, né, Amanda? Nesses últimos aí 20 anos, não sei. Porque está tendo muito divórcio. Primeiro, não tem Deus, né, na vida do casal. E é claro, qual que é a onda do mundo? Quantas vezes eu mesmo já ouvi, né? Larga, você é novo ainda.
né? Vai curtir a vida, né? Isso, tanto homem como mulher ouve isso. Por quê? Porque, Amanda, só que os casais hoje em dia só quer a parte boa da aliança. Na alegria, né? Na saúde, na fartura, né? No dinheiro. Hora que começa, Amanda, durante, né, o curso, durante a vida do casal, claro, vai ter momentos bons e momentos ruins. Mas os homens e as mulheres querem o quê? Só a parte boa da aliança. A hora que começa, Amanda, chegar a parte ruim, que todo mundo vai passar por isso, né? Aqui o quê? Falta da saúde, falta do dinheiro, né? Não tem mais alegria, agora tristeza. Claro, é mais fácil o quê? Chutar o balde, como todo mundo faz, né, Amanda? A maioria aí, quem tá, né, sem Deus, larga, ou vou viver minha vida sozinho. Aí você vê o quê? A pessoa casando 1, 2, 3, 10 vezes, mas o problema não tá, né, na outra pessoa, mas sim o quê? Nela mesma. Então, em nome de Jesus, comeu a carne, rói o osso, ou seja, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com dinheiro ou sem dinheiro. Por isso que, né, os nossos avós aí, né, nossos pais, que são outras gerações, eles o quê? Comiam a carne, ou seja, tava na alegria, mas a hora que chegava na hora da tristeza, mano, que era o osso, também tava lá. Por quê? Porque você fez uma aliança, quando você casou com seu cônjuge, você fez o quê? Uma aliança diante de Deus e diante o quê? Das testemunhas. E naquele dia, Deus vai cobrar de mim e de você que é casado. Peraí, você falou o quê? Que é na alegria e na tristeza. Chegou na hora da tristeza, você largou por quê? Tem os termos, o quê? Foi assinado. Você disse que o quê? Na hora da saúde estava. Na hora que faltou saúde, você abandonou seu cônjuge. Você disse que na hora da riqueza estava junto. Agora entrou a pobreza, você abandonou seu cônjuge. Então, em nome de Jesus, todos nós vamos ser cobrados um dia o quê? De tudo que nós o quê? Falamos e dissermos e fizemos. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, né? Não vai naquilo que as pessoas estão falando, sabe? Abandona ele, abandona ela. Não. Vai o que, o que a palavra diz. O que a palavra diz? Permaneça firme, crendo que no momento certo Deus transforma o quê? A água em vinho, transforma o seu casamento da água para o vinho, transforma o seu cônjuge, seus filhos da água para o vinho, em nome de Jesus. Amém. O Júnior disse que no casamento precisa haver Deus, né? Às vezes você fala assim, mas eu tenho Deus na minha vida, meu cônjuge tem Deus. Tem, acredito que tenha sim. Mas sabe qual é a diferença? A diferença existe daquela que pratica a palavra e daquele que não pratica, como o Tiago diz na sua carta, tá? Então, aquele que tem Deus para fazer melhorar o seu casamento, precisa seguir aqui a instrução de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, fica mais fácil quando a gente nega o nosso eu. É verdade. Quando morre o meu orgulho, quando morre a minha soberba, tá? Não seja como Lúcifer. Ele quis ser igual a Deus, sentar no trono de Deus. O que aconteceu? Foi expulso do inferno. Quando a gente deixa o orgulho entrar na nossa vida, fica difícil a gente entrar em acordo, fica difícil a gente ser submisso, fica difícil a gente obedecer a palavra, fica difícil. Então, em nome de Jesus, tira o eu do coração. E que no coração entre Jesus, que Jesus seja o centro, assim como o apóstolo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu vivo Cristo, muda tudo, porque Cristo é minha vida. Se eu quero agradar Cristo primeiramente, eu vou agradar o meu marido, entendeu? E assim por diante. Então, a partir do momento que isso entrar dentro no sangue, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o casamento fica mais fácil. Porque não é mais o eu que está mandando ali. É a palavra de Deus. É Cristo. Amém.
Então estamos, né, já estamos quase encerrando, né, esse tema maravilhoso aqui, papéis, a qual a gente falou, né, o papel da mulher, né, um dos papéis da mulher que é o quê? Ser o quê? Auxiliadora, apoiadora. Quero deixar uma dica para você, homem e mulher, um ensino que de vida própria. A Bíblia diz, Amanda, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Vou repetir, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, homem e mulher, toda vez que você aí na sua casa, né, discutir, seja com seu cônjuge, seja com os teus filhos, também isso serve para você, filho, né? Em nome de Jesus, não queira resolver as coisas quando está o quê? Irado. Porque quando a gente está irado, a gente fala o que não quer, a gente acaba tomando decisões que não quer e depois certamente vai o quê? Se arrepender. Como já aconteceu, né, na minha vida, né, e na vida de muitos homens e mulheres que são o quê? Casados. Então, em nome de Jesus, não tome decisões, não fale nada quando você está irado. Por quê? Porque na ira do homem, Amanda, não opera a justiça de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando Amém. A sua vida, a sua casa, ricamente, em nome de Jesus. E fica aí. Nós vamos estar agora nesse momento orando, intercedendo pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando o amor toca o coração, amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Foi Deus que me deu você. É como o poder. Seja o nome do Senhor. Oremos. Aleluia. Deus, meu Pai, em Sim, nome Deus. de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, Obrigado, por essa Deus. tarde. Sim, Deus. Ó, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua Oh, palavra. Deus, obrigado, Pai, que Deus. nos exorta, que Sim, nos Pai. ensina. Ó, Pai, porque a tua palavra Obrigado, diz que Deus. o Senhor exorta aquele que ama. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, Sim, Deus. por esta palavra, ó Pai. Continua ministrando Obrigado, no Deus. nosso coração, no coração, Pai, daquele que está ouvindo. Sim, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos, ó Pai, quero apresentar cada família, Senhor Sim, Deus, Deus. que precisa da tua ajuda, Em nome de Jesus, que ó precisa Pai. da tua intervenção. Sim, Pai. Ó Pai, que precisa, Senhor Deus, de libertação. Sim, Deus. Pai, que precisa de uma providência. Senhor Deus, que precisa de mudança. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tu és o Deus que opera. Sim, Deus, Deus. a tua palavra diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os Sim, ouvidos se Pai. percebeu, nem com os olhos se viu um nome de Deus Jesus. além de ti que trabalha para Sim, aquele Deus. que nele espera. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor Sim, está Pai. trabalhando, ó Pai, a partir do momento Em que nome essa de Jesus, mulher, ó ó Pai. Pai, te clamou, Em esse nome de homem, Jesus, essa ó esposa, Pai. esse marido te clamou, esse filho, Pai, o Senhor já Sim, está Deus. trabalhando, porque o Senhor trabalha para aquele que nele Aleluia. espera. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando Sim, nesta Deus. casa, nesta família, neste nome de casamento, Jesus, na ó vida Pai. dessa mulher, na vida desse homem, na Sim, vida Deus. desse filho. Pai, que haja libertação neste lar, que Em haja, nome de Senhor Jesus, Deus, ó a Pai. salvação. Pai, que Sim, haja Deus. cura, Senhor Deus, a cura da alma, que haja nome de liberação de Jesus, ó perdão. Pai, tira do coração Sim, toda Deus. raiz de amargura. Pai, tira a ira, tira Sim, o Pai. ódio. Ó Pai, em nome de Jesus. Em nome Ó de Pai, Jesus, que o ó Pai. Senhor venha reinar neste coração, Aleluia. a tua paz. Senhor Sim, Deus, Deus. em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, ó Pai, seguir a paz com todos. Aleluia. Sem a qual ninguém verá o Senhor e a Sim, santificação. Pai, em nome de Jesus, que haja paz Em nesse nome de lar, Jesus, ó que Pai. haja paz nesse
neste casamento. Sim, Deus. Pai, que haja união, que haja, Senhor Deus, o Sim, diálogo, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, que esse casal aprenda a de dialogar, Jesus, ó Pai. Meu Deus, que esse casal aprenda, Senhor Deus, a colocar, meu Deus, os Sim, seus Deus. pensamentos, suas necessidades, um para com o outro. Pai, Em para nome que de haja Jesus. acordo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Tome em Deus. tuas mãos, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, neste casamento. Sim, Deus. Opera neste lar, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Em nome Pai. de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos Sim, por Deus. esta tarde. Senhor Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, meus amados. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmã Amanda. Paz do Senhor, Júlio. Paz do Senhor. Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. Em nome de Jesus, fique na paz. Aleluia, glória a Deus. Pode ser, irmão Jonathan. Amém, meus queridos. Que vocês possam ter um excelente final de dia, um excelente final de semana. Até quinta-feira que vem, se assim Deus permitir. Amém? Amém. Um abraço, fica na graça e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Tchau, fica com Deus. Até mais. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas
e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha